Senhor, pessoal. Boa tarde. Que Deus venha nos abençoar nessa tarde. Vamos estar orando e estudando a palavra de Deus nessa quinta-feira. Hoje nós vamos estar estudando as parábolas, continuando no estudo das parábolas. E hoje nós vamos estudar uma parábola que nós encontramos no Evangelho de Lucas. Mas antes de lermos a palavra de Deus, vamos ter uma palavra de oração? Pai, muito obrigado, meu Senhor, por esse dia, pela Tua palavra, pelo Teu mover na nossa vida. Eu quero Te louvar essa tarde, porque Tu és um Deus de misericórdia, que nos concede a Tua graça, a Tua misericórdia e nos tem sustentado a cada dia. Eu quero Te pedir que o poder da Tua palavra venha tocar na nossa vida e sejamos transformados e abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor realmente venha nos abençoar no fim da live, como toda quinta-feira. Nós vamos estar orando pelo teu propósito de oração, pelo teu motivo de oração, que nós sempre estamos clamando, colocando nossos motivos, tudo aquilo que temos na presença de Deus. Então vamos estar orando pelo teu propósito de oração, pelo teu motivo de oração. Eu sempre digo, não temos mais os cultos nas quintas à tarde, mas temos a nossa live, que eu creio que essa live alcança muitas pessoas que não têm condições de ir ao culto, mas que não têm condições como ir ao culto à tarde, mas que têm motivos de oração, que querem orar e clamar ao Senhor. Então, nesse horário da tarde, o pastor Osmar e eu sempre estamos orando e clamando a Deus pela tua necessidade, pela tua situação. E eu sei que Deus age e que Deus se move de maneira sobrenatural. Que Deus age, porque Deus ouve a nossa oração. E eu creio que Deus nos deu esse instrumento, as lives, poder estar com alguém pelo celular, para que essa pessoa possa orar, fazer a sua corrente de oração, seu propósito de oração e dizer: Senhor, todas as quintas-feiras eu vou estar orando por essa situação e eu vou estar clamando diante de Ti. E eu sei que Deus se move, Deus responde e Deus age, porque Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus que responde às nossas orações. Porque quando oramos e clamamos baseado na sua palavra, Deus ouve, Deus responde. Uma das coisas que Deus diz, que Ele ouve o clamor do aflito. Então, se aflição no teu coração, angústia no teu coração, faça um propósito, coloca na presença de Deus. Deus ouve o clamor do aflito. Amém? Então, no fim, quando terminarmos a exposição da palavra, nós vamos estar orando por ti e clamando pela tua situação, fazendo um clamor juntos para que Deus venha agir e responder. Então vamos estudar, agora nós vamos estudar uma parábola que só tem no Evangelho de Lucas. É Lucas, capítulo 16, versículo 19, que é a parábola, o título aqui é O Rico e o Mendigo. Então vamos ler. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão.
morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, esta tua palavra, e ela, Senhor, e ela é como uma espada que penetra no nosso coração. Que nessa tarde o poder dessa palavra venha agir na nossa vida. Senhor, abre o nosso entendimento, fala conosco, ministra o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Essa parábola de Jesus é uma parábola impressionante. E é a única parábola que um dos personagens Jesus dá um nome. Todas as parábolas têm personagens, mas não são dados nomes. O nome da pessoa é dito: o filho, o pai, certo homem, o samaritano, né, certa mulher, uma viúva, um juiz, o irmão, mas não é dado o nome de pessoa. Esta é a única parábola que o Senhor Jesus ele coloca um nome em alguém. E essa pessoa é o mendigo, é Lázaro. Então é a única parábola de Jesus que Jesus dá o nome a um dos personagens da parábola. Lembrando que parábolas são histórias, que o objetivo da história é tocar, é trazer um impacto para que nós aprendamos verdades espirituais da palavra de Deus. O objetivo da parábola sempre é produzir um impacto na pessoa, né? Então vamos ver essa parábola, a única parábola que tem um personagem com um nome. As parábolas são bastante conhecidas, umas mais, outras menos, mas, por exemplo, Lázaro, ele é bastante conhecido, esse personagem dessa parábola. E essa parábola, na verdade, ela mostra uma realidade que é impressionante. Ela é como se ela traçasse um risco, né? Ela coloca um limite para a vida aqui na Terra, né? E a outra vida. E ela mostra
como é clara essa realidade. É muito real, é algo assim impressionante. E nós também precisamos entender, ela mostra de maneira muito clara a realidade do inferno e a realidade do céu. E nós precisamos entender que a pessoa que mais falou sobre o inferno, que mais disse sobre o inferno e ensinou sobre o inferno foi o Senhor Jesus. Por que Jesus falou tanto sobre o inferno? É como quem avisa do perigo. Olha, não vai lá que é perigoso. Jesus sempre diz, ó, o inferno é real. Então nós precisamos parar e prestar atenção para que não sejamos como o rico, né? E aqui Jesus, vamos ver, a primeira coisa que Jesus coloca é a condição de cada um, a condição de cada um aqui nessa terra. Cada um recebeu uma condição. Nós vemos aqui, primeiro Jesus descrevendo a vida do rico, depois Jesus descreve a vida do mendigo, que o nome dele é Lázaro, né? Então, ele coloca a condição de cada um. Um tinha tudo, estava tranquilo, tinha saúde, tinha bens. Outro não tinha nada. Era mendigo, ficava à porta da casa do rico, os cães vinham, ó, versículo 21, os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Então ele coloca muito claro as condições. Só uma observação que eu quero colocar. O fato de alguém ser rico, que nós vamos ver mais à frente nessa parábola, na história, não quer dizer que a pessoa vá para o inferno. Então não pense, os ricos vão para o inferno e o pobre vai para o céu. Não, não é assim. Porque Abraão era homem riquíssimo. Jó também era rico, era muito rico. E depois de toda a tribulação que ele passou, de toda a situação difícil, Deus dobrou as riquezas dele. Ele ficou mais rico ainda. Então, a condição social da pessoa não indica o lugar que ela vai ir quando morrer. Não é a condição social, não é a condição que ela tem aqui na Terra que diz, se é rico vai para o inferno, se é pobre vai para o céu. Não é isso. Então nós temos que ler toda a Escritura e entender toda a Escritura, né? E não analisar só por uma Escritura. Hoje é os dias da alergia, né? Setembro não é muito fácil. Então não é aquilo que diz só nesse texto, não se pega só um texto da Escritura para se definir e dizer, é assim. Nós devemos pegar sempre toda a Escritura, nunca pensar partes do texto. É muito importante entendermos isso, porque às vezes as pessoas não leem muito a Bíblia. Deveriam ler, deveriam estudar. E chegam muitas vezes a conclusões só por um texto que leem. Ou chegam à conclusão porque ouve um pastor ou alguém ensinar e diz, a pessoa diz que é assim. E como ela não lê, não estuda a Bíblia, muitas vezes ela não pode refutar aquilo que está ouvindo. Então você precisa aprender a refutar aquilo que você ouve. Você precisa analisar, precisa ser como a palavra de Deus fala, os crentes de Bereia. Os crentes de Bereia, o apóstolo Paulo pregava para eles. E o que eles faziam?
ouviam o que Paulo dizia e iam comparar na Escritura para ver se era realmente assim. Então, tudo que você escuta, principalmente na internet, porque na internet, no YouTube, não tem como tu levantar a mão ou depois eu vou pedir pro fulano. Tá lá, na internet você não tem como entrar em contato com a pessoa. Só que você precisa entrar em contato com quem? Com Deus, na palavra. Nós entramos em contato com Deus pela palavra de Deus. Nós devemos examinar as Escrituras, né? Então, só dei essa parte para falar e mostrar que a condição social de alguém não diz para onde ela vai. Mas aqui Deus descreve, o nosso Senhor descreve a condição social tanto do rico como do Lázaro, né? E em tudo a Escritura fala conosco. E o fato de Deus descrever muitas vezes é para consolo de algumas pessoas, porque muitas pessoas passam aflições e angústias. Eu lembro uma vez que eu tinha que conversar com uma pessoa e eu precisava levar uma palavra de conforto para ela. E ela tinha uma situação, uma condição assim, nessa vida muito difícil. Muito difícil, ela ainda passa dificuldades. E eu orei, Senhor, o que eu digo para ela? Eu preciso conversar e eu preciso levar uma palavra de consolo. Aí o Senhor me lembrou dessa parábola do rico e do Lázaro. E aqui diz, quando nós lemos aqui mais adiante, no versículo 25, que diz assim: disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Então Deus falou, há certas pessoas que recebem de Deus situações difíceis nessa vida. O porquê recebem, nós não sabemos. Mas Deus, muitas vezes, são os desígnios de Deus, para certas pessoas ele concede situações difíceis. É Deus que deu os males para Lázaro e Deus que deu a riqueza para o rico. Então nós não entendemos isso. São os desígnios de Deus. E então eu falei para essa pessoa, olha, eu não entendo porque você recebeu essa situação difícil. Mas encontre consolo no Senhor. Eu sei que essa palavra, quando eu falei, ministrei e orei com ela, consolou o coração dela, porque não tinha como mudar a situação. E muitas vezes na nossa vida, não tem como mudar a nossa situação. Não tem como mudar certas situações de tristeza, certas situações de males que recebemos de Deus. Porque Deus é soberano. Eu sempre gosto de enfatizar e dizer, não diga tudo é o diabo. Ah, porque o diabo fez isso. Gente, o diabo não é soberano. Deus é soberano. Ele é o Senhor de tudo. E como Lutero dizia, quem estuda um pouco Lutero tinha uma frase muito legal. E ele dizia, Satanás é o cachorro de Deus e Deus mantém ele preso numa coleira e quando Deus quer ele solta. Então, pessoal, o diabo não é soberano, Deus é soberano. Porque certas pessoas recebem males, nós não entendemos. Porque certas pessoas só recebem benefícios e coisas boas e prosperam, nós também não entendemos. Mas são os desígnios de Deus aqui nessa terra. Por isso que os nossos olhos devem ser fitos em Deus. Até a palavra de Deus fala, deixa eu ler um versículo aqui, que diz assim, deixa eu só pegar o texto aqui, que eu gosto dessa palavra, em 1 Coríntios 15, 19, que diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida,
somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança em Cristo não pode se limitar a essa vida. A palavra diz: se você quer alcançar todas as coisas nessa vida e pensa que você vai ter todas as coisas nessa vida, você vai se decepcionar, você vai sofrer. A nossa esperança em Cristo está na vida além da morte, né? E essa parábola, ela fala muito claro sobre isso. E essa parábola, ela explana essa realidade. Então, primeiro ela começa a mostrar uma condição financeira, ela mostra a condição financeira e condição física, né? Imagina a humilhação de Lázaro sentado, os cães vinham lamber-lhe as feridas, era uma situação absolutamente deplorável. Alguém sem nada. E quando nós vemos aqui também, gente, a descrição da morte, né? Porque ela começa mostrando, ó, esses dois tinham, um tinha essa condição em vida, esse outro tinha essa condição em vida. Agora, né, morreram. E ela logo, porque a parábola, a parte mais interessante, o que ela mais fala, são diálogos depois da morte. É depois dessa vida aqui na Terra. Mas ela descreve também, nosso Senhor descreve a situação dos dois nessa vida e o nosso Senhor descreve como é a morte. No versículo 22 diz assim: aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. A morte do mendigo foi assim. Sabe quando às vezes vem um noticiário? Ah, morreu um mendigo, ou teve frio, morreu um mendigo. Sabe aquela pessoa assim, quando tu vê aqueles mendigos de rua e de repente você encontra o cara morto? Assim que aconteceu, morreu. Então aqui na Terra as pessoas olharam, morreu fulano. Só que a descrição da morte é impressionante. Porque a descrição da morte, ela é dos olhos de Deus. Então diz assim, ó, aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. No momento que ele morreu, imediatamente ele foi levado. Isso mostra que nós temos uma realidade espiritual, o nosso homem espiritual, no nosso interior. E isso é impressionante. Um dia, né, nós um dia também vamos estudar sobre isso, um dia todos nós vamos estar na presença de Deus, né, e um dia receberemos um corpo glorificado. Mas agora só vamos falar sobre essa condição agora. Então o mendigo morreu, para os olhos aqui da terra, morreu. Não sei o que fizeram com ele, pode, naquela época, levaram lá pro lixão, pro montouro, né? Hoje em dia levam pro necrotério, tiram a pessoa e não tem nem enterro. Imagina, ele não teve enterro, não teve nada nessa terra, não teve nada, ele só morreu. Mas espiritualmente falando, vieram os anjos e o levaram. Só que no mesmo versículo diz também assim, ó, morreu também o rico e foi sepultado. O que quer dizer isso? Ele teve um enterro. Aliás, nesses dias a gente está vendo o noticiário, né? A morte da rainha da Inglaterra com 96 anos, está tendo um mega enterro. Então é dias e dias por enterro. Então aos nossos olhos muitas pessoas estão acompanhando esse enterro, esse funeral, como cheio de
de pompas, né? Então imagina o rico naquela época, né? A pompa e como foi o enterro daquele homem. Só que a Bíblia diz, também morreu também o rico e foi sepultado. Só que ali no versículo 23, aí começa um diálogo impressionante. Porque aqui só mostra, ó, Lázaro foi levado para o seio de Abraão. E aqui começa o dialogar do céu e do inferno, um diálogo impressionante. Porque aonde foi parar esse homem? Ele foi parar no inferno. E aí, ó, no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O que quer dizer isso, Lázaro no seio de Abraão? É que Lázaro estava ocupando uma posição de honra. E como ele reconhece que era Lázaro, isso mostra muito claro que cada um vai ser aquilo que é. Ninguém vai ser outra coisa. Não existe reencarnação, vou reencarnando. Não, tu morreu, tá decidida a tua vida. Lá está Lázaro e nós vamos reconhecer as pessoas. Só que Lázaro não entra em contato com o rico. O rico, ele começa a ter uma conversa aqui que nós vemos com Abraão. E ele diz assim, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Essa parte aqui, que aonde o rico diz que pedindo que Lázaro molhe a ponta do dedo na água para refrescar, né, o tormento que ele estava sofrendo. Há pouco tempo eu estava escutando um testemunho de um homem, de um servo de Deus que já faleceu. O nome dele é Richard Wurmbrand. Ele foi torturado nas prisões soviéticas, né? O regime comunista, socialista é o regime que mais prendeu e que mais mata cristãos. Então ele teve 14 anos, né, no regime comunista, nas prisões. E lá ele era torturado. E aí ele descreve que às vezes ele pensava que ele tinha morrido e ele estava no inferno, de tão terrível que era as torturas. Aí ele diz que ele olhava na cela dele e ele sempre tinha um copo com água. E ele via a água lá e diz, não estou no inferno, porque no inferno não tem água. Eu ainda estou aqui nessa terra sofrendo, né? Mas depois ele é solto e aí ele conta o testemunho dele. E o testemunho dele é impressionante. Se você quiser, procura no YouTube. Richard Wurmbrand, torturado por amor a Cristo. Né? Testemunho das prisões soviéticas, do regime comunista. O testemunho dele, a maneira dele falar é algo impressionante. Você vê uma alegria no coração dele, uma paz, e as coisas que ele conta, assim, sabe, edificam a tua vida. Ele, por exemplo, esse homem, Richard Wurmbrand, ele recebeu em vida 14 anos de tormento que Deus deu para ele. Só que nas celas, nas prisões, ele pregava o evangelho. Muitas pessoas foram salvas, muitos comunistas foram salvos pela pregação desse homem. E esse homem era um pastor luterano, É impressionante o testemunho dele, procure no YouTube.
voltando aqui, hoje eu estou conversando muito, voltando aqui para a nossa parábola, para nós estudarmos, então o nosso Senhor vai mostrando e descrevendo como é o inferno. Só que quem mostra, quem expressa as angústias do inferno, do tormento, é o rico. Ele começa a dizer, porque estou atormentado nessa chama. Só que os tormentos do inferno são tormentos eternos, tormentos que não terminam mais. E nós vemos aqui que essa realidade aqui, mesmo nessa realidade, é interessante nós olharmos, o rico ainda assim ele quer dar ordens. Ele diz, manda Lázaro lá para os meus irmãos, para falar com eles. Aí Abraão diz, não tem condições. Não tem como ir, nem você passar, não tem como mais mudar a posição. E aí ele diz, não, mas se Lázaro for lá e falar, se alguém ressuscitar dentre os mortos, meus irmãos vão ouvir. O que Abraão diz? Não. O que ele diz aqui, versículo 29. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam. O que quer dizer ele tem Moisés? Eles têm Moisés e os profetas. Quer dizer, eles têm a palavra. Quando se refere aqui, é a palavra de Deus. Eles têm os escritos de Moisés, eles têm a palavra escrita. Então, o que eles precisam ouvir? A palavra escrita. O que isso nos mostra? O que nós precisamos ouvir? Aquilo que está escrito. O que está na Bíblia, na palavra de Deus. Por isso que uma das coisas nós temos esse tempo, essa live da quinta-feira, para estudarmos a palavra de Deus. Então, ali Abraão ele mostra claro, precisam estudar as escrituras. Então, quando nós aplicamos a nossa vida no conhecimento e em estudar e saber as escrituras, é isso que faz diferença na nossa vida. Nós não sabemos como, mas Lázaro, o mendigo, a condição espiritual dele aqui na terra era uma condição boa, porque ele foi para o céu. Ele era salvo. A condição do rico espiritual era uma condição de homem preocupado só com as coisas aqui dessa terra. Somente com o que tem de bom aqui. Em se preocupar com as coisas daqui, comer, estar bem, beber. Muitas vezes a palavra de Deus nos fala sobre isso. Muitas vezes nós lemos agora na Bíblia, nós estudamos na Bíblia, Jesus dizendo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, não se preocupem com as coisas aqui dessa terra, busquem a palavra de Deus, sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas necessidades, Deus supre as necessidades. Quantas palavras nós temos de consolo aqui? Quantas vezes o nosso Senhor fala? Quantos avisos nós temos na Escritura? Quantas histórias na Escritura? Quanto ensino na Escritura para nós vivermos como Deus quer que vivamos? Para que a nossa vida seja uma vida entregue ao Senhor. Independente de sofrimento, da condição social, independente de tudo que passamos. O nosso coração
deve estar firme na palavra. Nós devemos compreender e saber que o preço pago para sermos salvos foi um preço alto. Foi o preço da cruz. Esse é o preço pago, o sangue do Senhor Jesus. O sangue daquele que é Deus, para nos salvar, nos resgatar, para que quando termine a vida aqui nessa terra, que a vida de todos vai terminar, mas que quando a nossa vida termine, nós vamos para o céu. Mas só vai para o céu quem é filho. Só vai para o céu quem é salvo. E isso é ser salvo. Ser salvo de quê? Dessa morte eterna. Desse tormento eterno. Ser salvo aqui não é ser salvo de coisas aqui na terra. É uma condição espiritual que eu sou salvo para que quando eu morrer eu não vá para a condenação eterna. É salvo dessa tão grande morte, dessa tão grande condenação. E é algo terrível. E até quando nós vemos esse diálogo é uma coisa muito, muito amena. Nós vemos o rico conversando e na verdade, quando o nosso Senhor coloca essa parábola, e esse é um diálogo depois da morte aqui nessa terra. E é um diálogo bem grande, Abraão e o rico conversando. O que isso mostra? Que é uma realidade, a pessoa morre, ela não fica dormindo, não. Não fica aqui na terra para os bichos comer, não. No momento que a pessoa morre, no momento, o médico diz, ó, tá morto. O espírito, a própria palavra diz, o espírito vai para Deus que o deu. E o corpo, pó, volte ao pó. Mas um dia vai haver a ressurreição da carne. Como eu disse, nós ainda vamos estudar sobre isso. Um dia essa carne, como Jó dizia, um dia eu verei o meu Senhor. Eu mesmo verei na minha carne. Eu verei o Senhor. Lá no livro de Jó, já descreve essa ressurreição, essa vida, essa glorificação que nós vamos ter. Mas imagine então o tormento eterno. Isso é real. Essa parábola, ela traça uma linha muito clara. Terminou a vida aqui, começa uma outra vida. E nós somos limitados a essa vida. Nós não entendemos muitas coisas. Nós muitas vezes sentimos a dor e a saudade quando perdemos alguém aqui nessa terra, porque a pessoa não continua mais aqui conosco. Mas a pessoa, ela continua. Ou no inferno, ou no céu. E isso devia... Gente, nós vemos aqui o rico se preocupando com seus irmãos lá no inferno. Só que é tarde demais para se preocupar. Nós devemos olhar isso e aprender a nos preocupar com os nossos familiares enquanto nós estamos vivos. Se você quer a salvação de alguém, ore agora enquanto você está viva. Enquanto você está aqui nessa terra, você pode orar, você pode lutar, você pode clamar, você pode interceder. Porque depois, o destino está selado. Depois que você morrer, você vai estar na glória com o Senhor. Você não vai mais lembrar de nada, das tristezas, nem pai, nem irmão, nem irmã, nem filho, nem neto, nada. Quando você estiver com o Senhor, você vai estar com o Senhor. Não vai haver tristeza, não vai haver angústia, não vai haver lágrimas, não vai mais ter nada depois. Então, se você quer se preocupar, se preocupe agora. A preocupação do rico foi muito tarde.
Não adiantou mais ele conversar, pai, Abraão, manda Lázaro lá ressuscitar Abraão. Não, eles têm a palavra. Enquanto você está aqui na terra e você é salvo, e teus familiares não são salvos, ora por eles, clama por eles, para que eles tenham uma experiência de salvação, para que eles sejam salvos, para que a vida deles seja mudada, para que a palavra de Deus, e olha o que Abraão diz, eles têm a palavra, é a palavra que nos fala, é o evangelho da salvação, é esse evangelho da vida, o evangelho da salvação, o evangelho da paz, a proclamação do evangelho que toca no coração da pessoa, é a palavra de Deus, é esse evangelho que deve ser pregado para a salvação. É muito claro aqui. Então, o que devemos decidir e fazer, devemos fazer enquanto estivermos nessa terra. Porque depois, quando terminar essa vida aqui, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Isso é muito claro. E do inferno, ninguém sai. Ninguém. Purgatório não existe. Foi uma invenção do papado, porque eles achavam que era pesado demais ter só céu e inferno. Eles disseram, vamos inventar um meio termo aí, para que amenize as coisas. Aí inventaram o purgatório, mas leia a Bíblia de capa a capa, não existe purgatório. É ou o céu ou o inferno. E essa decisão é feita aqui nessa terra. Depois de morto, ninguém muda de posição. Ou está no céu, ou está no inferno. Não tem lugar intermediário. Só que para o lugar aonde nós vamos, é decidido aqui. Se tu quer viver eternamente com Deus lá no céu, você precisa viver com Deus aqui na terra. Como que uma pessoa que não quer estar com Deus aqui nessa terra, não quer no culto, não quer orar, não quer buscar a Deus, o que ela vai fazer lá no céu? Ela não quer Deus aqui na terra? No céu está a presença gloriosa de Deus. Ela não vai para lá. Só vai para a presença gloriosa de Deus, do nosso Salvador, quem ama o Salvador, quem quer estar com o Salvador, aquele que lê a palavra, que busca a palavra, aquele que vai no culto, Senhor, eu estou aqui para te adorar. Não aquele que vai no culto só para ir, porque tem gente que vai no culto só para ir, não adianta nada, mas é aquele que ama ir no culto, cantar louvores, ouvir a palavra, aquele que dobra os joelhos, aquele que clama ao Senhor, aquele que no seu coração, Jesus, eu preciso de ti, esse vai estar com Jesus. Aquele que diz, o que eu preciso de Deus? Eu tenho dinheiro, eu tenho emprego, eu tenho tudo de bom, eu não preciso, eu estou feliz aqui na terra. Vai ser feliz só aqui na terra. Aproveita bem a felicidade nessa terra. Porque depois que tu morrer, você vai para o inferno. Então pode dizer para aquele que não quer nada com Deus, que você convida para o culto e diz assim, ó, aproveita bem as alegrias da terra. Porque depois você vai para o inferno, meu filho. E eu estou passando dificuldade, mas eu amo o meu Senhor depois. Eu vou estar lá no céu com o meu Senhor. E não adianta, pode contar essa parábola para ele. Não adianta pedir água que não tem. No inferno não tem água. No inferno não tem descanso. É o tormento eterno. E essa parábola é uma história impressionante. Porque é um diálogo que sai lá do inferno.
É um clamor que vem do inferno. Por favor, Pai Abraão, por favor. Não tem mais. E é muito claro, não adianta, não tem mais. Então, enquanto estamos aqui nessa terra, vamos viver com Deus. E vamos orar por aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Teu filho, aonde ele está? Tua filha, teu marido, teus pais, teu amigo, teus parentes, eles vão para o céu. Se preocupe com eles agora. Agora chore por eles. Agora clame por eles. Clame mesmo. E peça para Deus oportunidade para pregar o evangelho para eles. Porque se você está bem com Deus, você vai para o céu. Mas teu filho vai para o inferno. Tua filha vai para o inferno. Teu marido, tua esposa vai para o inferno. Teu amigo, teu neto. Eles vão para o inferno se eles não querem Deus. Isso é real. Isso não é brincadeira. É tão real quanto a morte é real. Por mais que não gostemos de pensar na morte. Ela é real. E nós vimos ela, esses 2 anos, ser proclamada aos 4 ventos. Morreu, morreu tantos, morreu tantos, morreu tantos, morreu tantos. É uma realidade. Mas nós só vimos as coisas aqui dessa terra. Quantas almas dessas foram para o céu? Quantas foram para o inferno? Agora é hora de pregar o evangelho. Agora é hora de orar. Agora é hora de clamar e de chorar. Não se preocupe com a tua condição. Ai, porque eu estou doente, porque... Não se preocupe, que na terra tudo passa, gente. A Bíblia chama das coisas dessa terra de nossa leve e momentânea tribulação. No céu, é alegrias eternas, é corpo glorificado. Aqui na terra, é problemas, e muito problemas, por causa do pecado. E o salário do pecado é a morte. E nós passamos dificuldades, mas nós podemos ser livres da morte eterna se nós tivermos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Eu queria te fazer um convite agora. Se você está ouvindo essa palavra, não sei se você já saiu ou vai desligar. Tem pessoas quando começam a falar do céu, inferno, da morte eterna, não querem nem saber. Está errado. É uma realidade. E nós devemos estar muito atentos a essa realidade. Mas eu quero te fazer um convite. Você quer ser salvo? Quer que Jesus entre no teu coração e seja o teu Senhor e Salvador e perdoe todos os teus pecados e você possa estar eternamente com Deus? Se você quer, faça essa oração comigo nesse momento. Feche os teus olhos ou presta a sua atenção, não sei aonde você está, mas presta atenção nessa oração e diz assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e eu quero clamar nesse momento pelo teu perdão. Eu creio na obra da cruz do Calvário, que tu derramaste o teu sangue para me perdoar os pecados e me salvar. Eu quero te pedir, entra no meu coração, seja o meu Salvador e transforma a minha vida e me ensina a viver para ti. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Espero que você tenha feito essa oração com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. E comece a ler a Bíblia. E busque a presença de Deus, a palavra de Deus.
Mas se você já é salvo, conhece o Senhor Jesus, comece a orar pelas pessoas que você ama. Se preocupe não com as questões dessa terra, se tem emprego, se está bem, se preocupe com a questão espiritual. Se preocupe se essa pessoa, teu filho, tua filha, teu pai, tua mãe, teu amigo, teu esposo, tua esposa, se preocupe se ele é salvo. Se você vai para o céu, será que essa pessoa vai? E tu sabe, você que está me escutando, sabe para onde essa pessoa vai. Você sabe se essa pessoa quer andar ou não com Deus. Não adianta essa pessoa estar feliz, simpática, contente, com tudo bem. O que adianta? Se ela for para o inferno, se ela não quer Deus, se ela não quer ler a Bíblia, se ela não quer ir no culto. Não adianta nem ela simpatizar com a palavra. Não adianta nem dizer, ore por mim. Tu ora por ela. Deus abençoa ela. Mas essa pessoa vai para o céu? Essa pessoa é salva? É com isso que você precisa se preocupar. Que essa parábola que nós lemos, que nós estudamos hoje, fale ao teu coração. Que seja algo real no teu coração. Leia ela novamente. É Lucas 16, a partir do versículo 19. Leia essa parábola. Dobre o teu joelho. Ore pela tua vida e pela vida das pessoas que você ama. Amém? Então vamos orar agora no nosso propósito de oração, que nós temos orado às quintas-feiras. Coloca agora diante de Deus as situações que Jesus manda que coloquemos na presença dele. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela súplica, pela oração, com ações de graças. Então vamos fazer conhecidas diante de Deus as nossas petições. Pai, tu conhece a petição de cada pessoa que está aqui ouvindo. Tu sabes a situação, o que essa pessoa está passando. Nesse momento eu quero te pedir, abençoa, passa o teu poder, que haja cura, que haja restauração, que o teu poder venha agir, salvar, curar, restaurar. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que a tua fé tenha te salvado. Eu lembro que o Senhor diz, a tua fé te salvou. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que a palavra de Deus seja viva no teu coração. A palavra da salvação. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, que tu possa ver a salvação dos teus entes queridos. Em nome de Jesus. Amém. Até quinta-feira que vem.